Olá, eu sou o Luiz, membro da ATF, e hoje eu vou falar um pouco da economia e como ela afeta o teu dia a dia. Tá cansado de ver o jornal e não entender o que o noticiário econômico te diz? Ou como aquela notícia afeta o teu dia a dia? É super normal a gente estar assistindo televisão ou ler algum jornal e tem alguns termos como o dólar despencou, a inflação subiu, o PIB teve retração, a taxa básica de juros está na mínima histórica, o Ibovespa atingiu a máxima, entre outros que impactam diretamente o nosso dia a dia. E eu quero de uma forma simples transformar esse conhecimento para vocês em objetividade. E o que eu queria trazer e começar falando para vocês? Sobre a taxa de câmbio. O que é a taxa de câmbio? De uma forma bem simples, ela é a relação de moedas entre dois países. E por que eu estou falando da taxa de câmbio? Porque eu vou falar do dólar. O dólar, como vocês sabem, vocês escutam bastante, ele flutua, ele tem uma variação aqui no Brasil que se chama taxa de câmbio flutuante suja, porque o Banco Central pode interceder. Então, quando o preço do dólar está alto, beneficia algum tipo de empresa, quando está baixo, beneficia outra. Então, eu vou te falar de uma forma mais simples, tá? O dólar, quando ele sofre uma variação positiva, ou seja, ele fica mais caro que o real, isso impacta nas importadoras, nas empresas importadoras que compram insumos, tá? E transformam em produto final aqui no Brasil. As exportadoras, elas ganham dinheiro convertendo alguma venda em dólar para real. Quando o dólar está abaixo, as importadoras se beneficiam, porque elas conseguem comprar maior quantidade lá fora e muitas vezes não repassar esse custo para o produto final. E as exportadoras, elas têm um ganho menor vendendo lá para fora. Elas deixam de ganhar aquela fatia como se o dólar estivesse maior. Eu quero falar de outro tema também, que é bem simples, mas que é muito falado, que é a inflação. Também conhecido como PCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Ele é medido mensalmente e é o índice oficial de inflação. Então, inflação e IPCA é a mesma coisa, tá? O que de fato é inflação? A inflação é o aumento generalizado de preços ou a desvalorização do dinheiro no tempo. Então, se tu tinha R$1.000 hoje, tá? E tu consome 100 produtos, daqui a um ano esses R$1.000 não consomem mais esses 100 produtos, porque tendem a esses preços aumentarem. Então, tu consegue consumir 90 produtos, tá? Então, se existe por um lado a inflação, pelo outro existe a deflação. O que é a deflação? A deflação é a valorização do poder de compra, ou seja, é a queda geral dos preços. Se tiver numa escala seguida, tá, de uma deflação, pode acontecer que os preços estão caindo. Então, com R$1.000, ao invés de tu comprar 100 produtos, tu consegue comprar 110 produtos. Por quê? Porque os preços caíram e aqueles R$1.000 conseguem comprar uma maior quantidade de produtos. Tá? Mas inflação e deflação a gente deixa para um outro vídeo que a gente fala um pouco mais sobre os aspectos e os impactos dela no nosso dia a dia e na nossa economia. Tá? Outro item agora a ser falado é a taxa básica de juros. Certamente vocês já ouviram falar e muitas vezes talvez não tenham entendido como ela de fato funciona. Eu vou falar de uma forma bem simples como a taxa básica de juros funciona, que também é conhecida como taxa Selic Meta. O que isso quer dizer? Quando o governo baixa a taxa de juros, tá? Porque na verdade ela é um instrumento de política monetária, ou seja, o governo utiliza ela para reduzir ou não a circulação de moeda na economia. Então, quando o governo baixa essa taxa, ele estimula a economia. Como? Ele faz com que o crédito se torne mais barato. O crédito se tornando mais barato, pessoas consomem mais, pessoas consumindo mais, as empresas vendem mais, as empresas vendendo mais, tendem a aumentar a produção. Aumentando a produção, tendem a contratar mais pessoas. Não quer dizer que vai acontecer isso. Pessoas com novos empregos, mais dinheiro na economia, e esse é o ciclo de um estímulo à economia. Quando a taxa de juros aumenta, isso significa que o governo quer que diminua a circulação de moeda na economia. Então, o que acontece? Se diminui a circulação de moeda e também os juros sobem, significa que está mais caro tomar crédito. Então, as pessoas com menos dinheiro deixam de consumir, as empresas deixam de vender, diminuem a produção, consequentemente também as pessoas devem demitir. Não necessariamente que isso ocorra, mas há uma carga de demissão, com isso menos pessoas com dinheiro. E aquelas que têm ficam entre gastar e poupar. Então, isso acontece que diminui a circulação de moeda na economia. Então, quando a taxa básica de juros ela diminui, o governo estimula. Isso se chama política de expansão, política expansionista. Tá? Quando o governo quer dar uma freada na economia, ele aumenta a taxa de juros
e isso se chama uma política de contracionismo. Então ela está contraindo o dinheiro da economia. Outro item a falar é o PIB. O que é o PIB? A sigla PIB significa Produto Interno Bruto. O que é o Produto Interno Bruto? Nada mais é do que a soma de todos os bens e serviços finais, com ênfase nisso, explico agora o porquê, mas retomando, é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos dentro de uma fronteira de um país. Ou pode ser por cidade, ou pode ser por estado, enfim. Mas por que eu dei ênfase no finais? Porque, vou dar um exemplo bem prático, vamos supor que eu sou dono de uma loja de pneus e a minha produção vai grande parte para uma montadora de veículos. Tá? Então eu fiz uma venda para essa montadora. Só que o PIB não é considerado ali, porque essa montadora vai pegar esses pneus que eu vendi, vai converter lá na sua linha de produção e adequar eles ao seu veículo, no seu produto final. Lá no produto final, quando o veículo estiver pronto, ele vai ser realizada a venda daquele veículo. E aquele veículo vai ter o preço todo agregado. Então lá é considerado PIB naquele produto final, não na minha venda. Mas se o seu João quiser vir comprar na minha loja de pneus um produto ou um pneu para o veículo dele, bom, isso sim é considerado uma conta no PIB porque é para um consumidor final. Então tem muitos outros indicadores, muita coisa sobre economia e política que a gente vê no noticiário, só que eu não quero deixar esse vídeo muito extenso. Então eu espero que tenha contribuído um pouco para o teu conhecimento, para a tua visão, que tenha aberto um pouco a tua visão quando tu receber alguma notícia que impacte a vida financeira. E dúvidas, sugestões para os próximos vídeos, reclamações ou elogios, comente aqui embaixo ou nos chame via direct e espero ter contribuído. Um grande abraço e até breve. E não esqueçam de, quem gostou, mostre esse vídeo para uma outra pessoa que pode ter dificuldade também a entender esses assuntos de economia, tá bem? Até a próxima!